Boa noite, você que está cultuando ao Senhor conosco. Tenho o privilégio de estar aqui nessa noite com este grupo. Deus continue abençoando a vida das irmãs e dos irmãos. Foi muito bom louvar com os irmãos, não tem como ficar sentado, tem que ficar de pé, louvar, porque é um privilégio louvar o nome do nosso Deus. Deus continue abençoando os irmãos. Ainda nessa palavra introdutória, eu quero aqui, já que todos aqui se apresentaram, casados, solteiros, né? Vamos orar pela Sara, que Deus abençoe a vida dela. E eu quero dizer aqui também que sou casado com a Brena e pai da Mariana e Daniel. Nessa hora ambos devem estar dormindo, mas a Brena talvez esteja nos acompanhando também, cultuando o Senhor conosco. Sou membro da Terceira Igreja Batista aqui em São Fidélis e sou grato a Deus porque Deus tem me dado a oportunidade de pregar a sua palavra. Quero agradecer aqui de forma pessoal ao pastor Leandro pela oportunidade, pelo convite. Essa igreja que amo, estive aqui pregando algumas vezes antes do senhor aqui assumir, e estive aqui quando o senhor logo assumiu. Me lembro do tema da mensagem que o senhor pregou, o segundo toque de Jesus, não me esqueci. E a segunda vez que eu vi o senhor pregar foi na nossa assembleia, da associação, onde o senhor falou também muito ao nosso coração, aquele que o rei quer na sua presença. Então são mensagens que sempre ficaram gravadas no meu coração. Ainda nessa parte introdutória, eu quero duas palavras rápidas. Eu quero primeiro convidar você que deseja conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da exposição da Palavra de Deus. Nós estamos ali com um canal no YouTube, Verdade Revelada. Então você é convidado a participar, curtir, e ali você terá um material que com certeza abençoará a sua vida, porque é a palavra de Deus, Verdade Revelada, está lá com o meu nome, Ronan Estelé. E segundo, eu quero convidar você, desafiar você que está em casa, agora abrir a sua Bíblia, e eu quero convidar você, desafiar você, para que você pudesse prestar atenção na palavra de Deus, como se fosse a última mensagem. Quando eu olho, meus irmãos, para este tempo vazio, uma coisa eu tenho certeza: eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas receba essa mensagem como se fosse a última. Eu louvei essa noite, propus colocar no meu coração louvar como se fosse a última oportunidade de louvar a Deus, porque amanhã pertence ao Senhor. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, e eu quero que realmente você preste atenção nesse texto. Parece inusitado, não é? Quando você abrir a sua Bíblia e ver o que você vai encontrar em Gênesis capítulo 5, talvez você possa pensar, seu irmão errou o texto, mas não, na verdade esse texto, ele é muito precioso. Apesar de nós ouvirmos pouco, às vezes a gente até pula essa parte da Bíblia, mas ele fala muito ao meu coração. Não é a primeira vez, pastor, que eu me debruço sobre esta mensagem, esse texto, mas a cada vez que prego nesse texto, Deus fala de forma diferente, poderosa ao meu coração, e esse também é o meu desejo, pela ação do Espírito Santo de Deus, na sua vida, querido, que está conosco aqui. Você que abriu sua Bíblia, você que acessou o texto bíblico, eu quero convidar a você acompanhar a leitura. Gênesis capítulo 5, lerei do verso 1 até o 31, quase todo o capítulo, Fala sobre a descendência de Adão, e diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu.
Aos 65 anos, Maalaleleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Verso 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Amém. Espero que você tenha permanecido até o final, não é? E se você está grávida, está nos acompanhando, quer escolher um nome bíblico para o seu filho, pelo menos aí você tem algumas opções bem criativas. Mas você pode estar se perguntando que esse rapaz escolheu este texto para esta noite. Segundo a proposta, quando o pastor me fez o convite de um trabalho com a juventude, de um trabalho de fortalecer o trabalho com todos os jovens e adolescentes, esse texto, essa mensagem veio ao meu coração. E o tema da mensagem desta noite é: não basta ter nome, é preciso ter Deus. Não basta ter nome, é preciso ter Deus. Queridos, eu não conheço a história dos que aqui estão, eu não conheço a sua história, eu não conheço a história de cada jovem adolescente que tem trabalhado nessa igreja, alguns que já passaram, alguns que aqui estão, alguns que infelizmente abandonaram o caminho do Senhor e aqui não estão mais. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. Mas certo é que no dia que você nasceu, você foi registrado no cartório civil, você recebeu um nome, e cada um de nós aqui presente possui um nome, você gosta ou não, você possui um nome. Mas ter um nome é algo normal, porém ter Deus, não são todos, infelizmente, que o têm em seu coração. Muitos, talvez com os anos que hão de se passar até a volta de Cristo Jesus, podem olhar para trás e contar a sua trajetória na sua igreja. Fulano, eu lembro de fulano, né? Como fulano era criativo, como fulano era participativo. Eu lembro, né, como aquele irmão cantava bem, como aquela jovem atuava bem nas peças, como aquele irmão gostava de cantar no coral da igreja, como aquele irmão era um irmão tão feliz e receptivo, não é? À porta da igreja. E assim, muitos nós podemos lembrar, nós podemos comparar, nós podemos pensar e imaginar nessa noite. Todos esses possuem um nome, mas o nome passa, mas o que permanece é Deus e a sua palavra. Eu peço a Deus que nessa noite você não seja lembrado por ter um nome, mas que você seja lembrado nesta geração por ter um Deus todo-poderoso. Querido, não basta ter nome, é preciso ter Deus. Quando nós olhamos para esse texto, ele tem algo muito lógico na sua descrição. Alguém gera filhos e filhas, vive muitos anos e morre. E isso acontece sucessivamente por 10 gerações. De Adão a Noé, nós temos 10 gerações. Nós temos 10 nomes. Nós temos 10 pessoas que foram ali relatadas na história bíblica, no livro do início de todas as coisas. Porém, desses 10 nomes, somente 3 andaram com Deus. Somente 3 tiveram Deus como alicerce da sua vida. E eu quero convidar nessa noite a pensarmos de forma rápida e objetiva, mas de forma profunda na vida desses 3 personagens. O primeiro é Enos. Enos era filho de Sete. O texto bíblico nos diz que Sete gerou
Enos. E se você estiver com sua Bíblia aberta, você pode conferir no capítulo 4 de Gênesis, no verso 26, que diz: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Primeiro ponto desta mensagem, da reflexão desta noite, que não basta ter nome, mas é preciso ter Deus, é que, primeiro, nós precisamos ser a geração que deve ser conhecido por invocar o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos. Nós oramos aqui, nós clamamos a Deus pelos empresários, pelos empregados, por famílias que nesta hora não sabem o que vão se alimentar no dia de amanhã, chefes de família que estão desesperados com a sua situação presente, pessoas que vivem uma incerteza, uma desesperança. E aí, como a nossa geração, como esta geração, essa juventude que vive este tempo presente será conhecido na história? Com pessoas que apenas tiveram um nome, ou com alguém que tiveram Deus, que tiveram Deus no seu coração, que tiveram Deus como alicerce, que tiveram Deus como seu abrigo mais seguro, que tiveram Deus como aquele que pode fazer o impossível no dia de hoje e no dia de amanhã. Querido, na geração de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Eu entendo que nada que Deus faz é por acaso, e a palavra de Deus nos diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não são só as boas, são as ruins. Eu creio que esta pandemia está na agenda celestial de Deus, e tudo que Deus faz existe um propósito, e toda dor que Deus permite que cada um de nós viemos a passar, ela é pedagógica, ela tem um propósito, ela tem um motivo para que possamos glorificar a Deus. E aí, querido, a nossa geração precisa ser a geração de Enos, uma geração marcada por invocar o nome do Senhor. Eu desejo e clamo a Deus que quando os anos forem passando, alguém olhar para trás e falar assim: aquela geração da época de pandemia, de Covid-19, 20, 21, que eu não sei quando nós vamos sair dessa realidade tão difícil, de que forma ficaram marcados? Foi uma geração que se prostrou, foi uma geração que, porque as portas das igrejas fecharam, eles choraram, eles reclamaram, eles abandonaram e apostataram da sua fé. Foram pessoas que fizeram como aqueles do povo de Deus que foram levados para o cativeiro, quando então eles falavam: cante uma canção, e eles falavam: não, que minha língua, ela colhe ao céu da boca, mas eu não vou cantar. Eu vou pendurar minha harpa na árvore, mas eu não vou louvar, só se eu estiver em Jerusalém. Querido, Deus, aonde Deus está, é o melhor lugar. Se a igreja física está fechada, o seu coração precisa estar aberto para que Deus reine na sua vida. E você precisa então, jovem, adolescente, irmão, querido amigo que me ouve nessa noite, ser conhecido como a geração que invocou o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é o nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus nos diz que quando o nome do Senhor é declarado, todo joelho se dobra. Vai haver um dia, meus irmãos, um dia glorioso, que Cristo voltar, que sobre este nome maravilhoso de Cristo Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos verão Jesus em sua glória. E eu pergunto a você: como você deseja ser conhecido? Como a sua geração deseja ser conhecido nesses dias? Como alguém que reclamou? Como alguém que apostatou? Ou como alguém que tem invocado o nome do Senhor? É o tempo de invocarmos o nome do Senhor, é o tempo de louvarmos o nome do Senhor, é o tempo de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, é o tempo de compartilharmos do amor de Cristo Jesus. Nós precisamos sermos conhecidos como uma geração que invoca o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor, querido, não é uma questão circunstancial, ou seja, eu não invoco o nome do Senhor porque tudo vai bem. Eu invoco o nome do Senhor, eu vi aqueles irmãos lá, pastor, na live, louvando e adorando a Deus, porque a morte não bateu a casa deles, por isso que eles estão louvando ao Senhor. Eles estão louvando ao Senhor porque a despensa deles está cheia, por isso eles estão louvando ao Senhor.
Eles estão louvando ao Senhor porque as dificuldades, as lutas, as instabilidades da vida, as tempestades, não chegaram à casa deles, querido. Aquele que adora ao Senhor, aquele que invoca o nome do Senhor, precisa ser uma adoração acima das circunstâncias. Quando nós olhamos para a vida de Enos, qual é a história da família de Enos? Qual é a história da família de Enos? Caim matou Abel. Havia um caso de homicídio na sua família. Quando olhamos para a história de Enos, nós vemos lá que Adão e Eva pecaram e foram então expulsos do jardim, da presença de Deus. Enos poderia pensar nas circunstâncias: eu tenho um aspecto de família tão problemático, eu tenho na verdade uma história familiar com Deus, que na verdade foi na contramão da vontade com Deus, e eu então vou ficar na síndrome de Gabriela, não é? Se ali está dando errado, eu vou continuar dando errado e tudo vai dar errado, mas não. Enos então foi conhecido como uma geração que novamente buscou invocar o nome do Senhor. Eu quero desafiar você, querido, nesta noite a invocar o nome do Senhor, mesmo que, como já disse o profeta Abacuque, falte o alimento da sua casa, falte o fruto da videira. Com isso não quero dizer que é fácil, com isso não quero dizer que servir a Deus é uma vida somente de prosperidade, não. Mas eu quero dizer para você que servir a Deus vale a pena. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que o rei Davi, ele disse: fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Querido, Deus pode não te dar uma casa nova, Deus pode te dar um carro novo, mas aquilo que é necessário, creia, Deus há de sustentar a sua vida. Deus há de usar pessoas, a igreja, para ser bênção na sua vida, na sua casa. Nós precisamos, primeiro ponto, não basta ter nome, é preciso ter Deus. É preciso que a nossa geração, esta juventude, estes jovens, nós sejamos conhecidos como uma geração que invocou o nome do Senhor. Mas então o texto prossegue, não é? Numa história muito parecida com cada um, só muda a quantidade de anos. Enos passou e veio outro, veio Cainã, e veio passando, e nasceu e morreu, e nasceu e morreu. Mas então o texto nos aponta no verso de número 18, que Jared gerou Enoque. E quem foi Enoque? Enoque foi um homem que andou com Deus. Enoque e Elias tiveram, creio eu, um dos maiores privilégios quando nós olhamos para a história e para a narrativa bíblica. Estes homens não experimentaram da morte, mas eles foram levados por Deus até os céus. Diz a palavra de Deus então, meus irmãos, que Enoque, ele andou com Deus. Enoque, ele interrompe a história, porque o texto vem: alguém nasceu, alguém cresceu, alguém gerou filhos e filhas, e alguém morreu. Quando chega na parte que fala de Enoque, o texto bíblico então nos fala no verso 24 do capítulo 5, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Segundo ponto que eu queria que você gravasse no seu coração nesta noite, querido, é que a nossa geração precisa ser conhecida como uma geração que andou com Deus e que anda com Deus. Quem anda com Deus vai experimentar da morte física, mas não vai experimentar da segunda morte, pois estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Querido, você que me ouve nessa noite, diante de tempo de tanto sofrimento, de pandemia, os tempos não são fáceis, nós sabemos disso, nós somos humanos, nós somos falhos, nós sentimos muitas vezes medo, mas eu quero dizer uma coisa de Deus para o seu coração, é que a Bíblia nos diz que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Isso quer dizer que, primeiro, você não vai morrer antes que seja a sua hora. Isso não significa que você deve viver de qualquer forma. Isso não significa que você deve viver então sem tomar os devidos cuidados. Não. Isso não significa, você deve ter prudência, você deve ter cuidado, você deve ser responsável, mas você precisa crer que existe um Deus soberano reinando sobre todas as coisas e que nada acontece na sua vida sem permissão de Deus. E segundo, se você tem a sua vida firmada no Senhor, a morte não é o fim, a morte é o início.
Billy Graham, ele disse: quando disserem para vocês que eu morri, é mentira. Na verdade, eu voltei para casa. Queridos, um dia Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas todo aquele que tiver a sua vida firmada no Senhor Jesus, todo aquele que procurar aqui nestes dias andar, uma geração que anda com o Senhor, que conhece o Senhor com intimidade, numa vida diária de oração, de busca pela palavra de Deus, nós retornaremos para o jardim da presença do Senhor celestial. A nossa geração precisa ser conhecida como uma geração que anda com Deus. Quem anda com alguém conhece a outra pessoa. Quando eu ando com alguém muito tempo, eu começo a conhecer dos seus costumes, das suas manias, daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta. Eu começo então a olhar para aquela pessoa de tão próxima, de tanto andar com ela, e eu consigo pelo olhar saber o que ela quer falar comigo. Uma geração cristã, uma juventude abençoada, que tem o desejo de andar com Deus, precisa conhecer a Deus. É caminhar debaixo de chuva, é caminhar debaixo de sol, é caminhar na sombra, é caminhar por pastos verdejantes, mas também se você caminhar pelo caminho da morte, querido, o bom pastor está com você. Caminhar com Deus é ter intimidade. E nenhuma geração será conhecida por caminhar ou andar com Deus sem oração, sem leitura da palavra de Deus, sem compartilhar da palavra de Deus. Orar é poder. Certa vez, uma jovem, ela veio até mim, contou uma situação que estava vivendo, e ela esperava uma resposta prática para aquela situação. E eu disse assim: nós vamos fazer a coisa mais importante que nós podemos fazer nessa hora. E ela olhou para mim, e eu disse: nós vamos orar. Mas o olhar dela me falava a seguinte frase: mas nós vamos só orar. Nós só vamos orar. Oração é poder. Oração é conectar terra ao céu. Você pode não conseguir falar com o prefeito dessa cidade, você pode não conseguir falar com o presidente desta nação, você pode não conseguir falar com as autoridades da ONU, mas quando você fecha os seus olhos, com fé, você fala com o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é aquele que esteve morto, mas ressuscitou, é aquele que curou cegos, que curou aleijados, e que pode curar a sua vida e a sua alma, e te dar esperança nessa noite, querido, porque quem anda com Deus não se decepciona. Quem anda com Deus em vida de oração, tem vida então aprovada, tem vida santificada, tem vida então alimentada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não existe andar com Deus sem oração. Juventude nenhuma cresce sem joelho no chão. Adoração a Deus não começa no palco, começa dentro do seu quarto, portas fechadas, joelho no chão, pensamento em Deus. Uma geração que deseja andar com Deus ou ser conhecida por andar com Deus, como foi a geração de Enoque, como foi o Enoque, é preciso que conheça da palavra de Deus. Eu fico pensando, querido, Paulo vivendo no nosso tempo, aquele homem que era um homem vivenciado de cadeias por causa do Evangelho, um homem que apanhou, um homem que era limitado por várias questões, preso, ele escreve cartas que transcendem o tempo e chegaram até nós. Maior escritor do Novo Testamento, Paulo de Tarso. E aí eu fico pensando, o que você e eu, jovem, podemos fazer com a internet? O que nós podemos fazer? O que nós podemos compartilhar? O que nós podemos aprender? Eu fico pensando, pastor, que quando comecei lá atrás o estudo da Bíblia, eu lembro da primeira Bíblia que ganhei dos meus pais, ela era pequena, e o recurso que eu tinha era aquela Bíblia. Eu tinha muita vontade de conhecer da palavra de Deus, mas o único recurso que eu tinha era aquela pequena Bíblia. E eu penso que hoje, com o meu celular, com o meu smartphone, seja com Wi-Fi próprio ou emprestado, eu posso ali jogar qualquer coisa sobre pesquisa bíblica, e eu encontro inúmeros textos, inúmeros pesquisas e materiais teológicos.
Eu fico pensando o que Paulo faria, meus irmãos, do nosso tempo, com todo esse recurso à sua disposição. E aí, ao mesmo tempo, eu olho para mim, eu olho para você, e eu me pergunto o que nós temos feito. Eu fico vendo, meus irmãos, de forma triste, jovens que gastam. Eu descobri uma coisa, pastor, esses dias muito interessante, que o meu celular me diz quanto tempo eu passo conectado às redes sociais. E eu fiquei apavorado quando eu vi lá o tempo que eu fico. E eu fiquei olhando para a minha vida, primeiramente, olhando para alguns ali que nós temos como amigos virtuais, não é? Que são muitos amigos virtuais. E eu fico vendo quanta gente gasta tempo compartilhando lá se fulano não vai ser eliminado de um reality show, se não vai. Pessoas que pegam as suas redes sociais e fazem vídeos torcendo por essas pessoas que precisam da graça de Deus. Eu fico vendo pessoas que têm uma facilidade, eu não tenho nada contra isso, eu gosto de série também, mas falam assim, olha, eu acabei uma série em uma semana. Tem pecado nisso, irmão. Mas se você gastou 8 horas vendo série, quanto tempo você gastou debruçado sobre a palavra de Deus? Eu fico pensando o que realmente é mais importante na sua vida e quem é o seu Deus. Porque a palavra de Deus diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. A palavra de Deus nos diz que não podemos servir a dois senhores. E aquilo que é objeto do maior investimento do seu tempo é o seu Deus. Não sei se é o seu namorado, eu não sei se é a rede social, não sei se é o seu smartphone, mas eu sei nessa noite que precisa ser Deus. Uma geração que quer e deve ser conhecida como uma geração que anda e andou com Deus, precisa orar e precisa conhecer da palavra de Deus. E por terceiro, precisa compartilhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos chama para isso. Qual é o grande mandamento do Senhor à igreja neotestamentária? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a obedecer aquilo que vos tem ensinado, né? E aí eu pergunto, nós temos pregado a palavra de Deus? Nós temos falado de Jesus? Se você fechar os seus olhos, pensar de forma rápida, todos na sua casa já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus? Isso é muito sério, querido. Nós nos preocupamos com tanta coisa. Nós nos preocupamos com a roupa que vamos vestir amanhã. Nós nos preocupamos se a padaria vai estar aberta amanhã. Mas estamos com os nossos olhos vendados para vidas de pessoas que estão caminhando para a porta larga, por um caminho sem volta. E uma geração que quer andar com o Senhor é uma geração que precisa falar de Jesus. É uma geração que precisa falar de Jesus não de forma intelectual, mas de forma experimental. Então voltamos ao primeiro ponto da oração, da intimidade com Deus, porque eu não posso falar daquilo que não conheço. Certa vez, eu era líder da embaixada, conselheiro da embaixada, e nós tivemos um acampamento entre algumas igrejas aqui da nossa associação, e tivemos um desafio. Chamei 2 juniores, adolescentes, embaixador do rei. Quem já foi embaixador do rei sabe que são garotos safos, criativos, tem uma energia que começa às 8 da manhã, só termina às 8 da manhã do outro dia, não é? Graças a Deus que Deus dá saúde aos conselheiros por isso. E aí eu chamei 2, peguei aquele mais esperto, né? Tem sempre aquele mais esperto. Falei, vem cá, meu filho, você vai fazer uma propaganda desse negócio aqui. E peguei um mais tímido, falei assim, você vai falar sobre este bombom. E o mais tímido foi primeiro, eu dei para ele, estou fazendo merchan aqui, mas aquele bombom amarelo que vem na caixa da Garoto que todos nós conhecemos. E ele pegou aquele bombom e mesmo sem prová-lo, ele começou a falar que era bom, que tinha uma cobertura de chocolate, e também tinha uma parte com uma casca mais crocante, e que também parecia ter um conteúdo dentro que muito similar a um leite condensado, que era muito gostoso, que tinha algo de castanha de caju. E ele, mesmo sendo tímido, ele conseguiu passar aquela informação. De repente veio o mais safo, o mais desenrolado, e então eu dei a ele um pacotinho, não sei se você já, sou tão velho não, mas tinha um pacotinho transparente, que vinha com doce de abóbora. Não tem marca, não tem nada aquele negócio, não tem nem validade, eu acho que aquilo nem estraga. E aí, falei assim, faz a propaganda disso aqui. E aquele garoto olhou para o negócio, olhou para um lado, olhou para o outro, nunca tinha comido aquilo.
E ele, com toda a desenvoltura, ele tentou, mas ele não obteve o mesmo resultado do primeiro. Por quê? Porque o primeiro já tinha experimentado aquele bombom. Ele conhecia o gosto daquele bombom. Ele conhecia a textura daquele chocolate. Ele conhecia a qualidade daquele doce. Uma geração que deseja andar com Deus é alguém que precisa conhecer a Deus, que precisa experimentar do Senhor, que precisa ter uma vida diária com o Senhor. É caminhar com o Senhor dia a dia. É caminhar com o Senhor por todo o terreno, crendo que Ele estará com você por todos os dias até a consumação dos séculos. E por último, eu convido você a olhar agora para a vida de Noé. Interessante que o homem que mais viveu, registrado na Bíblia, Matusalém, não está nessa seleta lista de homens que andaram com Deus, mas Noé está lá. O texto vai dizer no verso 30: depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou filhos e filhas, e viveu ao todo de 777 anos e morreu. E no capítulo 6 de Gênesis, verso 9, diz: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Não basta ter nome, é preciso ter Deus. A nossa geração precisa ser conhecida como uma geração que invoca o nome do Senhor. A nossa geração precisa ser uma geração que é conhecida por andar com Deus. Mas a nossa geração também precisa ser conhecida como uma geração íntegra e justa. E como tem faltado integridade e justiça em nossos dias. E sabe o que mais me toca, querido, você que me ouve, você que está cultuando ao Senhor conosco, é que por minha profissão eu tenho a oportunidade de andar por vários tipos de terreno, seja dos locais tidos como periferia, ou locais às vezes tidos como de alto padrão social. E sabe o que eu encontro lá, pastor, na periferia? Jovens sem perspectiva de vida. Por causa das limitações, por causa das dificuldades e por tantas outras coisas que poderíamos colocar nessa lista. Mas o interessante é que quando eu vou para o outro lado oposto da chamada alta sociedade ou mais parecida com isso, sabe o que eu encontro? Jovens sem perspectiva de vida. A diferença é que um falta perspectiva e se apega a uma coisa, e o outro se apega a coisas, a status, a ter, mas ambos sem perspectiva. Mas sabe, querido, o que mais dói ao meu coração é quando eu tenho a oportunidade de falar a jovens em congressos, em mês da juventude, mês de agosto, e eu vejo jovens que são convidados com um grupo maravilhoso como este a louvar, e muitos não se levantam dos bancos, porque também estão sem perspectiva do céu. Jovens que, ao ouvir a mensagem bíblica, estão mais preocupados no vibrar do seu smartphone do que no recado que o Senhor quer falar aos seus corações, porque eles não sabem, mas também estão vivendo sem uma expectativa dos céus. A geração que quer ser conhecida como uma geração íntegra e justa é uma geração que precisa ter perspectiva além desse mundo. Paulo vai dizer que se esperamos em Deus somente para este mundo, miseráveis homens que somos. Porque eu não anseio bens aqui, querido. Eu não anseio ser reconhecido por homens, mas eu anseio pela graça de Deus, pelo poder de Deus que opera em mim, não por mim, porque não posso, mas um dia ver o Senhor assentado no alto sublime trono, e aquele que é o digno de abrir o livro, romper o selo e dizer: venha bendito meu Pai, para vós está preparado o reino por toda a eternidade. Eu não sei qual a perspectiva que você tem no seu coração nesta noite, mas a perspectiva que você deve ter é de ter o seu nome escrito no livro da vida. E isso passa por uma geração íntegra e justa. Mas integridade
e quero prosseguir para o fim, ela não vem só de berço. Alguns poderiam dizer: eu não sou cristão, mas eu sou íntegro, eu tenho uma vida ilibada, eu sou alguém que paga os meus impostos, alguém honesto, e isso é bom, e eu louvo a Deus pela sua vida, mas eu quero dizer que isso não é nada mais que a sua obrigação. Todos nós, como cidadãos, precisamos ter essa atitude, como cristão mais ainda. Mas ser íntegro, de forma verdadeira e profunda, somente é aquele que conhece Jesus como o Senhor da sua vida. Porque você só consegue amar o seu inimigo se o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração. Porque você só consegue agradecer a Deus nas lutas e provações se o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração. Que você só consegue falar do amor de Cristo para aquela pessoa que não quer te ver de perto nem de longe, se você tiver o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. E você só pode ser justo se você tiver experimentado da justificação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não basta ter nome, é preciso ter Deus. Eu quero confrontar, eu quero perguntar a você, levar você nesta hora a fazer uma autorreflexão. Como você é conhecido na sua família? Como você é conhecido na sua igreja? Como você deseja que a geração de jovens e adolescentes da sua igreja seja conhecida? Como uma geração que tinha muitos nomes importantes, ou como uma geração que tinha Deus? Feche seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o teu nome é maravilhoso. O teu nome, ó Deus, é o nome que está acima de todo nome, e sob o teu nome, ó Deus, grandes maravilhas são operadas, ó Deus, nas nossas vidas. Eu te louvo, ó Deus, porque tu és Deus santo, e diante da tua santidade, o Senhor nos convida, ímpios e pecadores, para uma transformação, para um encontro pessoal contigo, para então experimentarmos da santificação diária do Senhor e termos a oportunidade de adorarmos ao Senhor diante do teu trono de graça. Eu te louvo, ó Deus, porque creio, mediante a tua palavra, que existe um remanescente nos dias de hoje. Jovens, adolescentes, adultos, irmãos, que têm se mantido firmes no Senhor, apesar dos pesares. Jovens e adolescentes que têm o desejo de ser conhecidos por terem o Senhor nas suas vidas. Deus, eu clamo ao Senhor pela vida da juventude da Igreja Batista Jardim do Senhor. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão ávidos, aqueles que estão prontos para te servir. Que o Senhor, ó Deus, traga de volta aqueles que estão longe. Que o Senhor, ó Deus, reanime aqueles que estão fracos. E que esta geração seja conhecida como uma geração que tem o Senhor Deus na vida de cada um deles. Deus, se aqui, ó Pai, nesta noite, existe algum amigo, alguma pessoa, algum jovem que está desviado, alguém, ó Deus, que ainda não teve um encontro real contigo, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor visite esta vida, onde quer que ela esteja nesta hora, que ela, ao sentir o toque do Espírito Santo de Deus, ela também deseja, ó Pai, ser transformada, e não ter mais somente um nome, mas ter um Deus Todo-Poderoso. E naquele dia da volta de Cristo Jesus, ter a oportunidade ímpar de receber um novo nome e cantar um novo cântico. Abençoa, Deus, a vida dos teus filhos que aqui estão louvando nessa noite. Abençoa a vida, ó Pai, do pastor Leandro, sua casa, seu ministério e esta amada igreja. Abençoa a minha vida, a minha casa, ó Deus. E continua a falar aos nossos corações através da tua palavra. Esta é minha oração, grato ao Senhor, no doce e precioso nome de Cristo Jesus que oro. Amém. Que Deus nos abençoe.